Quando ela falou, eu lembrei, né? Que é claro, o sujeito está lá sozinho Mas, falando. Afonso, você não estudava no Dom Silvério, você estudava no Dom Não, Silvério? é claro, estudei uma vida inteira no Dom Silvério, só que eu ficava metido A na sala vida dos outros, inteira? nas turmas dos outros, sempre fui assim. Ah, entendi. Quando ela falou, eu lembrei, né? Que é claro, o sujeito está lá sozinho Mas, falando. Afonso, você não estudava no Dom Silvério, você estudava no Dom Peraí, um Silvério? minutinho. É claro, estudei uma vida inteira no Dom Silvério, só que eu ficava metido. Pronto, agora está tudo certo. Gente, já estamos no ar. Essa é a grande surpresa que eu sempre coloco aos autores que estão participando do Sempre um Papo. Sem querer, você fala alguma coisa interessante, só que agora não deu, porque eu deixei o YouTube ligado e o YouTube começou a falar no meu ouvido, atrapalhou tudo. Muito prazer, Carla Madeira, de estar aqui com você, minha querida amiga. Tantos e tantos anos que a gente vem combinando esse encontro. Bem, Muito eu bom. fico até falando, eu vou voltar um pouquinho, tem que voltar. Você que está nos assistindo, muito boa noite, ou muito boa tarde, bom dia, depende da hora que você estiver aí assistindo a gente. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos. 36 anos no modo presencial, mas destes 36, dois no modo digital, desde o dia 16 de março de 2020. Nós estamos aqui conversando nas telas, conversando nessas coisas de plástico e vidro que, além do óculos, contaminaram a gente. E eu procuro fazer isso com a maior cordialidade, com o maior afeto, para que essa distância diminua. Eu consegui fazer aí no ano passado, em 2020, 2021, quase 200 lives, e venho fazendo nessa tentativa de fazer com que esse tempo não só passe rápido, como passe de forma mais afetuosa. Muito obrigado por você estar nos assistindo. Acesse o nosso YouTube, o YouTube do Sempre um Papo, que tem quase 500 programas gravados ao longo desses anos todos. Marque aí o sininho, inscreva-se no nosso canal, que já está chegando quase a 100 mil inscritos. Hoje eu tenho a alegria de conversar com a minha amiga querida, minha amiga que eu acho que é uma das amigas mais antigas que eu tenho, a Carla Madeira, que escreveu 3 livros, como disse Fernando Sabino, a obra dela já está conseguindo ficar em pé sozinha. Né? Em primeiro, O Tudo é Rio, conhecido por muita gente, um livro que já está bastante divulgado. Segundo, A Natureza da Mordida, uma edição da Quixote ainda. E o terceiro, Véspera. Bem, Carlinha, boa noite. Boa noite, Afonso. Que bom estar aqui com você, né? A gente que se conhece há tantos anos, que já se viu em tantos momentos diferentes, profissionais, fazendo tanta coisa. Fizemos coisas juntos, trabalhei junto com você no Sempre um Papo. Tem boas histórias aí, né? Nossa, Carlinhos, se a gente fizer Sempre um Papo só contando as nossas histórias, nós não vamos nem falar da sua literatura. Não, Eu não vou nem lembro lá falar. no começo, como você gentilmente, com a sua gentileza habitual, me ajudou a fazer as peças publicitárias do Sempre um Papo lá no começo. Nós fizemos campanha publicitária, fizemos peças que duraram um tempo que deveria durar, 1, 2, 3 anos ali, divulgando autores e os lançamentos. Aquele tempo em que eu mesmo imprimia os cartazes e saía pela rua distribuindo. Os autores dormiam lá em casa porque eu não tinha dinheiro para pagar hotel. E que eu convidava umas amigas de vez em quando para ir buscar os convidados no aeroporto, porque não tinha dinheiro para pagar táxi. É verdade. Eu não fui buscar o Gabeira. Depois do Palácio das Artes, eu levei o Gabeira para um restaurante ali na Praça Raul Soares. Na minha Brasília velha, tinha um grampo segurando o rádio, para o rádio tocar. E ele, muito gentil, com aquela voz maravilhosa, ele perguntou se ele poderia ligar o rádio. Eu falei que sim, mas que o mecanismo era esse, ele tinha que apertar e colocar o grampo. Então, depois ele pediu para eu parar, porque estava chovendo, e a Brasília muito suja, muito... Ele desceu com o paletó dele, muito elegante, foi lá no vidro da Brasília, limpou assim, o vidro da Brasília debaixo de chuva, entrou no carro, e aí que nós fomos. Mas é uma história que eu tenho o maior carinho, uma história de Sempre um Papo, que eu adoro.
Não, a sequência também, não sei se você lembra. A gente comeu macarronada no Escotelaro, que era um restaurante famosíssimo da noite de Belo Horizonte, porque é o seguinte, tem que localizar, né? O Belo Horizonte tinha poucos restaurantes na época. E o Sempre um Papo terminou tarde, porque teve autógrafo. Então, e ali já era 11h30, se não me engano. E só ali, que era a zona boêmia mais duradoura da noite de Belo Horizonte, que tinha restaurante aberto. E nós estávamos morrendo de fome. Então, não é um restaurante bonitinho, não. Era bem ruimzinho. Mas eu só lembro que depois, no final da noite, ficou eu e Gabeira conversando, sentado no meio-fio, ele lembrando dos tempos de Belo Horizonte. Não sei se você lembra disso. Depois, no final, o Escotelado fechou e empurrou a gente para fora, é claro, mas a nossa conversa continuou. Continua. Vou dar só uma paradinha, que tem que passar aqui, a não só agradecer essa série de Sempre um Papos. Essa edição é realizada via Lei Estadual de Incentivo à Cultura e o nosso patrocinador é a Gerdau. Eu queria convidar todos para assistir o vídeo da Gerdau aí. Está no ponto? São só 2 horas, é coisa pouca. Brasileira de nascimento, mineira de coração. É assim que nós da Gerdau nos sentimos. Aqui em Minas, desde que chegamos, temos investido e incentivado de forma contínua a cultura mineira. Somos mantenedores do Museu MM Gerdau, localizado na Praça da Liberdade, ajudando na conservação de uma das edificações históricas mais importantes do nosso estado. Mais de 1 milhão de pessoas já passaram pelo museu, levando educação e conhecimento para qualquer lugar. Gerdau, o futuro se molda com respeito e incentiva a cultura local. Voltamos, então? Hein, Carlinhos? Obrigado pela sua paciência aí, obrigado a Gerdau, umas imagens lindas do Museu da Gerdau na Praça da Liberdade. Vamos dar continuidade para a nossa conversa. Queria agradecer ao pessoal que já está aqui assistindo a gente na live, muita gente no chat, Júnior Paixão, Mônica Figueira, boa noite, Sandra Vilaça, Sueli Machado, minha sogrinha, oi, Regina Beatriz, Magali Ferraz, gente, muito boa noite. Quem quiser fazer pergunta aí, pode ficar tranquilo, que eu não leio, viu? Mas pode fazer, não tem problema. Carlinhos, bem, voltando às memórias aí que a gente estava, eu tenho uma ótima para contar para vocês, quer dizer, vamos ficar contando história aqui, viu, gente? Não vamos fazer sempre um papo, não. A Carla, entre outras qualidades, talentos, é uma musicista maravilhosa. Ela toca o violão maravilhosamente e tem uma voz divina. Portanto, eu queria convidar agora a Carla para tocar uma música. Gente, não. Olha, eu me lembrei da crônica do Antônio Prata esse final de semana, do Tunico com Dedo, né? Eu toquei bem a ponto de entender que eu tocava mal, viu, Afonso? Então, vou te agradecer. Mas a gente fez Dom Silvério juntos, né? Quero mandar um beijo para toda essa turma aí que você falou o nome, que delícia. Adoro essas mulheres aí que você citou. A gente estudava no Marista juntos, né? Nós fizemos, quer dizer, eu 10 anos mais velho que a Carlinha, 20 anos mais velho que a Carlinha nova. E a gente fazia o festival, eu tocava violão também, e a gente participou de vários festivais de música lá. Só que os festivais de música do Dom Silvério eram festivais de música bíblica. E alternavam nas vitórias a Carlinha e a Ana Paula. Sempre. O resto ficava com qualquer outra coisa, que era a grande sensação do festival, né? Eu já fiz música bíblica, a Carlinha também, estamos aqui confessando esse... Ganhei alguns festivais com música bíblica, e agora toda essa experiência está aí, em véspera. Exatamente. Fui parar lá em véspera. Você sabe da Ana Paula, cara? Não sei. Ela é médica, né? Eu me lembro, há um tempo atrás, de ter notícias que ela morava em São Paulo, mas perdi completamente o contato. Mas ela era uma coisa muito especial, né? Assim, uma cantora linda, tocava muito bem, talentosíssima. Nossa, foram muitas cantorias maravilhosas, assim, numa época muito boa. Né? Bem, mas vamos lá. Chega de conversa fiada.
Carlinhos, eu queria que agora, vamos fazer um esqueminha aqui vamos tentar organizar a nossa conversa. Eu queria que você falasse dos 3 livros em separado, como se fosse uma pergunta para cada livro, para que isso fique documentado. Depois a gente, como diz o Luiz Fernando Veríssimo, a gente desenvolve. Fala do Tá Tudo é certo. Rio. O que é o Tudo é Rio? Então, Tudo é Rio é meu primeiro romance. Eu lancei em 2014. E o Tudo é Rio tem uma história muito interessante que eu acho muito importante na minha história como autora, que eu comecei a escrever, estava escrevendo uma história que começava de um outro jeito e de repente escrevi a cena que é a cena central de Tudo é Rio, que é uma cena extremamente violenta, e isso me paralisou por 14 anos. Fiquei 14 anos sem conseguir desenvolver aquela história. Não tinha, talvez, maturidade para desembolar a própria situação ali que eu tinha proposto. E, e fiquei paralisada com aquela história, de uma certa forma, sendo escrita, né? Às vezes pensava, às vezes anotava alguma coisa, às vezes ficava muito tempo presa a uma cena, aquilo vindo, mas 14 anos depois eu retomei o livro. E aí, como diz João Cabral de Melo Neto, ele fala que o escritor escreve por 2 motivos, né? Assim, ou para transbordar ou para preencher. Tudo é Rio foi um transbordamento. Foram 8 meses de escrita intensa. Eu eliminei tudo que tinha vindo antes e comecei o livro exatamente desse lugar que tinha me paralisado. Eu achei que era ali que estava o lugar onde eu queria experimentar, explorar, né? E aí, em 8 meses, escrevendo muito intensamente, eu concluí o livro. Então, é uma história de um casal que vive uma situação violenta, brutal, uma situação na família, e, e aí é todo toda o trajeto, né? Toda a trajetória desse casal, e nessa história, né? Nesse desenvolver essa história, tem a Lucy, que é uma puta, né? E que acontece aí todo um encontro para encaminhar essa situação brutal, né? Como que cada um vai viver isso. E uma exploração muito que me interessava muito, a não ter uma visão maniqueísta das personagens, assim, que eu pudesse. O narrador é um narrador onisciente, ele ele é contagiado, ele é contaminado pela voz de cada personagem que ele está narrando. Então ele se envolve, ele não tem neutralidade, ele vai sendo envolvido ali a cada história. Então, até o jeito dele narrar muda, né? A escolha das palavras, se ele é mais poético, se ele é mais cru, se ele é mais, quando está falando de Lucy, ele é mais cru, mais indecente, mais, se ele está falando de Dalva, que tem uma história mediada ali pelo amor, ele é mais poético, mais... Então, esse narrador vai sendo contaminado por essas vozes, e a história é essa, é conhecer o lugar de cada um diante desse acontecimento e a partir dele, né? Tudo é Rio, é isso. Depois, quando eu terminei Tudo é Rio, assim, meio dizendo que eu não escreveria outro livro, que estava bom, estava de bom tamanho. Mas, ao mesmo tempo, foi uma experiência, uma das experiências mais intensas, mais arrebatadoras que eu tive foi o processo criativo de Tudo é Rio. Assim. Eu já tinha essa viagem da música, do palco, de cantar, tinha um pouco de viagem com pintar. Agora, toda vez que eu falar isso, eu vou morrer de rir por causa do Antônio Prata, né?
É isso que eu falei, As isso que eu pessoas ia acham que pintam, né? Elas falam Você isso, acha que na pinta, né? verdade. Todo mundo acha que pinta, eu não pinto nada, mas assim, mas gosto de pintar, então eu não mostro, mas eu pinto. E, Você vai ter que é, mostrar no grupo lá uma hora, né? Uma hora vai ter que mostrar. e, mas essa história do escrever realmente foi arrebatador. E, e aí, mas eu saí meio exausta, meio cansada, meio, nossa, eu não vou fazer mais nada, mas um pouquinho depois eu já estava com uma vozinha na cabeça, uma, Tá uma, bom. Vamos parar aqui, vamos parar e um vamos falar agora desejo. dessa vozinha. Eu queria que você falasse agora da Natureza da Mordida e essa jugada estilística que você mudou. É um outro estilo, né? E é uma outra história, apesar de ser história de pessoas, né? História da vida das pessoas. Então, assim, primeiro teve isso, assim, eu comecei a ouvir uma voz e uma certeza que eu queria explorar outra linguagem, completamente diferente. Eu não queria repetir a linguagem de Tudo é Rio, eu queria me arriscar na experimentação. É uma mudança muito grande da maneira de contar a história, embora parta sempre, e eu acho que Véspera também tem a mesma coisa, da questão das famílias, desse primeiro lugar que nos mostra o mundo e que, de alguma maneira, vai equilibrando essas potências que a gente tem do bem e do mal, né? De conseguir encaminhar nossas circunstâncias, que eu acho que passa por essa questão das famílias. Meus 3 livros são atravessados por essa questão das famílias, né? Como um lugar de potência, mas também como um lugar de violência. E a natureza, então, veio uma narrativa diferente, o narrador não é onisciente, são 2 vozes muito diferentes, a voz de uma psicanalista que faz anotações e que faz deste lugar de psicanalista, e a voz de uma jornalista que, ao narrar, né, a sua parte na história, tem uma voz bem objetiva, completamente diferente. E é um livro que me emociona muito e que eu acho que é um livro mais desafiador para o leitor, porque tem um início ali em que o leitor atravessa como se fosse quase um processo de análise. É um livro que as pessoas da psicanálise gostam muito, eu tenho sido muito convidada a falar desse livro, junto com psicanalistas, porque tem quase que um processo de análise, tem inicialmente esses buracos, esses lugares insondáveis, né? Esses lugares que às vezes vão se revelando num processo de análise mesmo. E o terceiro livro, que é Véspera, Não, eu tenho que que eu perguntar antes, senão lancei. não vai dar certo. Espera aí. E o Você terceiro tem que livro? perguntar antes, tá bom. O E terceiro livro e é Véspera? Véspera. Você, de novo mudou a questão do estilo, não é? Mudou a questão do estilo. É o meu livro, é o livro que eu lancei no final do ano, já pela editora Record. Os 2 livros anteriores inicialmente foram lançados pela Quixote e Tudo é Rio foi relançado pela Record. A Natureza será relançada agora, nós estamos preparando o relançamento. E Véspera foi lançado no final do ano. E Véspera traz aí uma pergunta que é como se chega ao extremo, que acho que é uma investigação que começou lá em Tudo é Rio e que eu venho amadurecendo em todos os livros, mas que Véspera eu coloco essa questão lá já de cara, como se chega ao extremo. E a partir de um acontecimento também, que é um acontecimento que nós todos estamos sujeitos, que é esse acontecimento que vem Mais ou menos de banal, né? banal, mas também que é fruto de uma corda que a gente estica, estica, estica,
e na hora que a gente vê, ela arrebenta numa avenida de mão única, né? É irreversível, não tem jeito de Muito voltar. difícil de voltar. Dá para voltar, mas tem É, muito caminhão de lixo no caminho. e aí, é, são duas vozes aí, duas vozes não, dois tempos. Um tempo a partir do acontecimento, né? E um tempo que vem lá de longe e e, e que vamos colocar assim, Dialoga, de certa forma. leva ao acontecimento. Né? Exatamente. Obrigado. Então, pronto. Os capítulos, inclusive, são numerados assim, né? A partir do acontecimento, eu tenho os capítulos indo do 1 para frente, e aqueles que vêm lá de trás vêm do 18 até chegar no acontecimento. Né? É um Carla, pouco isso. dando uma revirada à nossa conversa. Eu queria me concentrar um pouquinho nesses 14 anos que você ficou, na minha opinião, depois de ler os seus livros, em uma espécie de gestação. Que acontecimentos na sua vida geraram, ou o que aconteceu nesses 14 anos parados, antes de você decidir retomar o Tudo é Rio? Quando eu li o Tudo é Rio pela primeira vez, lá quando você levou o original para mim, no século XVII, mais ou menos, eu vi que era um livro difícil de criar reparo, difícil de fazer modificações. Você lembra, você me pediu muito, faça modificações, fale. Mas era um livro acabado. Eu acabei falando coisas tolas, nem sei, espero que você não tenha levado em consideração. Mas, nesse momento que você me apresentou um livro acabado, veio esse ato de 14 anos. Qual que é o significado desse ato na sua obra? Eu acho que é um significado muito grande na minha história, né? na, na, na história que eu vivi, porque nesses 14 anos a minha vida mudou completamente. Né? Eu saí de um primeiro casamento, tive filhos, não é? Já no segundo casamento. Então, a maternidade foi uma coisa tremenda na minha vida, assim, porque você sabe, você me conhece, sabia como era a vida de agência, a loucura de uma vida de agência, de virar à noite, de não ter limite, de trabalhar, né, naquela loucura toda. E quando chegou o filho, veio uma noção de limite para mim, assim, muito forte, né? Assim, epa, agora não é mais assim. E isso foi uma coisa que foi muito disparou um outro lugar na minha vida, assim. E eu acho que esses 14 anos foram esses anos em que eu fui entendendo essa chegada do outro, esse dar lugar para o outro, esse dividir o tempo, dividir a vida, e essa coisa da arte, da linguagem artística, ou da falta da linguagem naquele momento ali, como um lugar de grande desamparo mesmo, não é? Porque essa, talvez até, acho que é uma definição que Freud traz, assim, que esse lugar, né, sem palavras, esse momento que você não consegue simbolizar na linguagem, é um lugar de desamparo. E acho que fiquei ali procurando essas palavras, essa linguagem, e acho que isso foi me dando uma musculatura para tocar nessas questões. Eu acho que eu não poderia escrever nenhum dos livros que eu escrevi sem a vivência dessa coisa da família, deste segundo casamento, porque veio aí toda uma intensidade dessas relações humanas, de todas essas coisas, né, de todos esses aprendizados. Então, eu acho que esses 14 anos foi um tempo
de viver profundamente essas questões depois que vieram, né, que me deram essa capacidade de encontrar as palavras mesmo, né, de investigar esses afetos, e acho que é um pouco por aí. Interessante, porque eu quero insistir nisso um pouco, porque tem alguns paralelos que eu consigo montar ouvindo você, né? Até desde, por exemplo, o Veríssimo Luiz Fernando, ele fala que o tempo que ele está em silêncio, ele está sempre escrevendo. É muito legal. Você vê o Luiz Fernando caladinho, as pessoas falam, nossa, tá lá o moço calado, não está fazendo nada. Ele me conta, que é isso, Afonso? Eu estou escrevendo. Então, assim, esse tempo que você, ao mesmo tempo, foi extremamente criativa na sua vida, nas relações humanas, no casamento, no trabalho, na maternidade, houve um relógio interno, uma vida interior que foi vivida ali de forma completamente inexplicável, que desagou nesses livros agora. Eu vejo isso com tanta clareza, cara. Mas com muita clareza. É isso mesmo, o livro foi sendo escrito, ou talvez os livros, né? Eu vejo alguns elementos desses livros que parecem ter uma matriz parecida, né? Assim, comum, né? Uma perturbação ou perguntas que me atravessam, né? E é isso que o Veríssimo falou mesmo, assim, essa vida interior, esse livro sendo escrito, é uma, é uma coisa inescapável, sabe? É uma coisa assim que vai acontecendo e você coloca o seu corpo disponível para aquela escuta, sabe? É como se você emprestasse o corpo para uma escuta de uma coisa que quer ser dita, sabe? Você Eu vejo acredita? assim. E de onde, Carlinha, vem tanta violência que você exala nos seus livros? Eu acho que vem do quanto ela me estarrece, do quanto, quando eu vejo uma violência, eu sempre fico muito perplexa e muito tomada pela o que é isso, sabe? O que é isso? O que está produzindo isso? O que nós estamos fazendo que está produzindo isso? Essa é uma pergunta que me atravessa muito. Para além do que eu quero que aconteça depois daquela violência, as consequências que precisam acontecer, né? A justiça que precisa acontecer, eu sempre tenho também essa pergunta, né? Esse sujeito que fez isso, que sujeito é esse? De onde vem isso? Por que essa pessoa foi capaz de fazer o que ela fez? Então, essa é uma pergunta que me atravessa e muito, sabe? Assim, eu me pego, às vezes, diante de situações que, que me dá eu fico inconsolável nessa pergunta, meu Deus, o que é isso? De onde vem isso? Né? O que a gente está fazendo enquanto humanidade, né? Que está produzindo essa violência? Então, eu acho que as famílias são lugares que oferecem algumas pistas para isso, né? O quanto a gente reproduz ou o quanto a gente pode ser transformador nesse processo de educar uma pessoa, né? E o que a publicidade e a comunicação contribuiu para uma certa não, vou ser mais objetivo, para uma clareza no seu dizer, na sua linguagem externa, que uma coisa é a nossa linguagem interna, que é sempre conturbada. Outra coisa, na hora que você senta para escrever, ou você consegue ter uma metodologia interna para colocar aquilo ali com clareza, ou não vira nada.
tanta coisa que a gente escreveu que a gente vai reler e fica aquela coisa misturada e que você mesmo desiste, ou se não desiste, a gente chama de merda, que vira merda mesmo. Então, será que você, toda a sua capacidade em comunicação, em publicidade, porque eu digo isso não só pelo método, mas pela forma de entender o mundo. O grande desafio do comunicador é esse, poxa, o mundo chega para você com toda aquela força avassaladora. Se você não conseguir criar um filtro e falar para a pessoa assim, ó, isso é isso, é isso, é isso, você não é comunicador. Então, minha pergunta é isso, você se sente mais confortável no mundo vendo isso, usando esse filtro e colocando no texto, ou o processo é mais complicado? Não, eu acho que o fazer publicitário, porque eu sou redatora, né, publicitário, escrevi muitas campanhas, muitos filmes, muitos anúncios, muitas histórias, né? E a publicidade, ela tem formatos extremamente curtos, pequenos. Você tem que escrever um filme em 30 segundos, em 1 minuto. Você tem que fazer um anúncio que tem que ter um título, que tem que te dar vontade de ler o anúncio. Então, a publicidade me deu muito esse treino com a síntese, né? Com a frase precisa. E eu acho que isso, de uma certa forma, reflete muito na minha escrita literária, né? Eu acho que isso está em Tudo é Rio, está na natureza, está em Véspera, frases muito precisas, com sínteses, e que é meu lugar é meu doce, meu sal, né, Afonso? É meu ponto de atenção também como autora, porque você pode ter um livro cheio de frases incríveis e isso não quer dizer que ele é um bom livro, não é assim, a capacidade de limpar isso, a capacidade de não fazer disso uma coisa que te torna raso, que te torna, né? Essa facilidade que eu tenho com as frases é um ponto de atenção que eu tenho, e porque eu tenho esse treino, né, que a publicidade me deu. Então, eu acho que... Agora, tem uma coisa muito interessante, acho que é o Duchamp, que criou um coeficiente artístico. Eu acho essa história muito legal, porque ele fala assim, quanto mais distante aquilo que um artista disse for daquilo que o público dele entendeu, maior o coeficiente artístico. Ele faz essa contabilidade, né? Eu fiz uma coisa com uma intenção, né? Eu fiz uma coisa com uma intenção. Quanto mais distante aquilo que você viu nisso for, maior o coeficiente artístico. A publicidade tem que ter coeficiente artístico 0. Aquilo que eu fiz tem que ser aquilo que você viu, né? Embora os publicitários sejam realmente artistas do ponto de vista de domínio de linguagem, seja cinema, seja música, seja fotografia, poxa, é uma turma realmente assim virtuosa, né? Nessa coisa do domínio da linguagem. Mas o artístico está nesse outro lugar, né? A capacidade de ter a subjetividade, de deixar uma grande parte da história para o leitor, né? Para que ele reescreva o livro a Nem partir do sempre é lugar que ele voluntário está. isso, hein? Nem sempre é voluntário, às vezes não é voluntário. Às Morreu vezes não é. nesse âmbito voluntário. Muitas vezes. Eu te acho muito corajosa, Carlinha, de colocar algumas situações nos seus livros, né? Eu acho que não vão ficar dando spoiler, vocês que leiam os livros e descubram os atos de coragem. Você, em algum momento, não olhou para aquelas situações determinadas nos seus livros, especialmente Tudo é Rio, e não deu vontade de voltar para trás, não falou assim, não, isso aqui eu não vou falar, não, isso aqui eu não vou colocar? Não. Você sabe que outro dia eu conversei sobre isso, assim, eu acho que a gente está falando especialmente das cenas de sexo, que Tudo é Rio, a gente tem Tem outras cenas nos outros livros também, eu digo, as cenas que nos outros livros a viram gente tem questões temporário. que são levantadas, mas no caso de Tudo é Rio,
Outro dia eu estava falando sobre isso, né? O quanto que o cinema, as séries, os filmes, muitas vezes precisam desfocar esse momento, né? Precisam baixar a luz, por N questões, né? Para não virar uma questão explícita, por questões classificatórias, para poder passar nos lugares que se quer que exibir aquilo, né? Mas o como a literatura pode nos levar naquele lugar, né? O quanto que a literatura não precisa desfocar, o quanto que a gente pode usar as palavras e levar o leitor com a gente, né? Dentro de dentro do contexto que a gente quiser, né? E então eu não tive, engraçado que uma pessoa muito próxima me perguntou, que leu o original, me perguntou: "Você vai ter coragem de publicar isso?" E eu disse: vou ter coragem, vou publicar sim", né? O que vai acontecer depois é com o leitor, não é mais comigo, né? E naquele momento, talvez eu fosse mais corajosa do que hoje, né? Porque era o meu primeiro livro, mas eu tenho cuidado muito desse espaço criativo para não deixar nada do que está me acontecendo, nem os elogios, nem as críticas, interferirem nisso, que não é fácil, né? A gente tem que lutar muito para não se abalar muito com o mundo, né? Dar as costas para o mundo. Outro dia vi um, um autor dizer isso, a gente precisa dar as costas para o mundo quando está escrevendo, não se preocupar muito com o que vai acontecer depois, né? Carlinha, me conta aqui. Tem algum segredo com relação ao título dos seus personagens? O título dos meus personagens É, ou o título dos meus Venâncio, livros? não, dos O personagens. nome dos É, personagens. você dá os nomes e tem alguns segredos ou é aleatório? Não, tem alguns nomes que têm uma preocupação com significado, com sonoridade. Por exemplo, Vedina e Veneza, em Véspera. Eu queria que fosse espelhado mesmo o número de sílabas, até para você fazer uma certa confusão. Assim como eu tenho Caim e Abel, que são gêmeos, eu queria que tivesse um duplo ali. E, e você sabe que quando estava escrevendo, tinha horas que eu tinha que tomar cuidado para não trocar, para não confundir os nomes. Então, depende um pouco do personagem Lucy. Eu olhei bastante os nomes das putas famosas, e tem um momento do livro que eu até cito, né? Então, depende um pouco, mas essas duas coisas são bem importantes, assim, o Sei. significado, mas a sonoridade, uma intuição sonora, uma intuição também que me ajuda, aí às vezes vou pesquisar o significado e vejo se faz sentido, mas é um pouco por aí. Legal. E agora, voltando um pouquinho à questão do estilo, que a gente falou rápido. Você tomou as decisões de mudança de estilo nos 3 livros deliberadamente ou aconteceu durante a escritura? Não, deliberadamente, trabalhosamente. Eu queria, gosto de experimentar um outro jeito, uma outra linguagem, gosto de experimentar. Eu gosto dessa, dessa experiência, dessa exploração. Isso me interessa, é lúdico para mim, é interessante. Isso me atrai, me envolve, me coloca de um outro jeito ali no processo criativo. Então, de Tudo é Rio, radicalmente, eu queria que fosse diferente. E Véspera já tem um pouco desse narrador onisciente, como Tudo é Rio, talvez tenha uma soltura parecida com Tudo é Rio, que não tem na natureza. Eu acho que a natureza tem uma linguagem diferente, ou uma linguagem jornalística, ou uma linguagem mediada pela questão da psicanálise. Mas é um desejo, uma escolha, uma decisão. Veja, do ponto de vista
das suas expectativas. Gostaria que você falasse desse assunto. Você considera que os seus desejos, expectativas literárias mesmo, estão resolvidos, estão bem atendidos? Ou você está sempre ou vai querer procurar um novo desafio no próximo livro? Eu acho que eu vou querer procurar, porque eu acho que eu quero esse encontro com o envolvimento, eu quero esse encontro. É lógico que o livro acontecer é maravilhoso, isso é uma coisa super importante, acredito que para todo autor assim que publica, eu acho que tem aí um desejo de que o livro seja lido e que talvez faça sentido, ou que afete de alguma maneira as pessoas, né? Mas eu tenho um interesse muito grande com esse momento de criar, assim, é como eu gosto de passar meu tempo, né? Outro dia eu estava conversando com o Rodrigo Lacerda, que é meu editor, né, na Pessoa Record, e maravilhosa. ele falando, gente, nós somos uns loucos, né? Porque é isso mesmo, né? Na hora que a gente é para descansar, a gente está ali escrevendo. Eu perguntei para ele se ele estava escrevendo, e ele falou, nos fins de semana, quer dizer, nas horas em que ele poderia descansar um pouco, ele está ali escrevendo, e a loucura que é isso, né? É isso, é esse encontro, né, com um prazer, com um deleite, com uma coisa que a gente inescapável, né? Então, é isso que me interessa. E nisso não me interessa fazer uma coisa nova, me interessa não não é que me interessa correr riscos, mas fazer uma coisa nova sempre contém um risco, né? Carlinha, vamos lá para as nossas pessoas que estão nos assistindo aqui. A Regina Beatriz. Ô, Regina, você não tem vergonha, não, Regina? Estou fazendo uma pergunta aqui que eu não sei se a Carlinha vai responder, não, mas eu vou fazer, porque você está pedindo. Carla, você citou a força da sua família. Desculpe. A força da família na construção dos personagens. A sua experiência pessoal de análise e a sua experiência pessoal de análise. Você pode nos contar o quê? Nossa, a minha experiência de análise, e não só de análise, de terapia e de análise, porque eu fiz os dois movimentos por muitos anos, eu costumo dizer que foi meu processo de alfabetização. Sabe, assim. É isso, Regina. Eu redescobri as palavras Que boa. com a análise. Bom, não precisa nem falar mais nada. Chega, já respondi. Beatriz está respondida. Eu não vou nem repetir. A Sidneia, parabéns pelo seu trabalho. Lendo seus livros, Sidneia, lendo seus livros, percebo como a sua história flui, prende a gente. Você se inspira especialmente em algum autor ou autora? Não, mas eu me inspiro, talvez, naquilo que é a minha experiência como leitora. Uma Eu gosto de ser pega por um livro. Eu gosto de ser arrebatada por um livro. Isso é uma coisa que eu sempre gostei. Eu sempre fui do tipo, me indica um livro que eu não vou querer nem comer, nem parar para comer. Eu sempre gosto dessa experiência de arrebatamento, assim, de ficar presa, de querer, de me envolver profundamente com aquilo, com a escrita, com a história. Então, eu acho que essa experiência como leitora, ela, de uma certa forma, afeta o jeito que eu quero contar histórias. Niura Belavinha manda boa noite. Por sinal, Niura, parabéns, né? Anteontem foi aniversário da Niura. A Sueli Machado me pergunta: Tudo é Rio me arrebatou completamente. Amo esse livro. O que te ajudou a desembolar, entre aspas, essa história depois dos 14 anos? Qual foi o gatilho, Carlinhos? Eu acho que o gatilho Aliás, por sinal, peraí, gatilho é um foi... negócio péssimo de falar, né? Desculpa. O que fez você
despertou essa alteração? Então, eu acho que o que despertou, Afonso, é difícil a gente dizer uma coisa só, né? Mas eu acho que tem a ver com o ritual de passagem para minha volta para escrever. Foi o capítulo 4 do livro, que é uma palavra, dor. Depois que acontece a cena com Venâncio e Dalva, que é a cena que me paralisou, fiquei parada 14 anos e voltei com essa palavra, uma única palavra, num capítulo inteiro, que é dor. Eu acho que foi a coragem de olhar para a dor, né? Para as minhas dores, e olhar para a dor ali, daquela violência, e tentar tocar naquilo, tatear aquilo, olhando para todos os envolvidos ali e para as circunstâncias de todos eles, né? Acho que essa coragem de mergulhar na dor talvez tenha sido o que eu me senti pronta para fazer. Então, agora tem uma surpresinha para você. Surpresinha, meu Deus, isso é ridículo demais. Ela que sugeriu, eu fico fazendo palhaçada aqui, meu Deus do céu. Colocar queridíssimo. Tem um presente para todos, né? Todos nós. Acho que é um presente. Eu admiro, assim, não tem extensão de admiração, que é o ator, mais que ator, né? Essa pessoa maravilhosa que é o Odilon Esteves, que falou um trecho do Tudo é Rio, que nós vamos assistir agora. Puta, não tem outro nome para Lucy. De profissão, ela era puta mesmo. Trabalhava num puteiro, vivia num puteiro, mas não era puta só por isso. Se só por isso fosse, podia outros nomes mais respeitosos, como meretriz ou prostituta. Era puta e pronto, que essa palavra, a seco, carrega um xingamento que quem conhecia Lucy queria logo desabafar. Tinha um jeito baixo e arrogante de provocar todo mundo, esfregando o sexo sem censuras, descobrindo os seios e atirando palavras cruas, encharcadas de lama. Uma beleza disputada à tapa pelos frequentadores dava a ela o poder de não bastar aos olhos. Quem via Lucy queria degustar. Dizem que sabia fazer o diabo com um homem na cama. Enlouquecia qualquer um que passasse pelos seus cuidados. Não tinha um que não quisesse mais. Lucy tinha vontades. Não aceitava dó de ninguém. Repelia com sadismo as senhoras cristãs que lhe ofereciam um pouco de bondade. Eu pratico o gozo e não o sofrimento. Humilhava. Vivia dizendo que daquele puteiro, e talvez de todos os outros puteiros do mundo, ela era a única puta que podia ser chamada de mulher de vida fácil. Quer vida mais fácil do que a minha? Uma puta que gosta de dar? Para toda a cidade, isso era uma provocação sem tamanho. Qualquer pessoa de bem tolera as putas com a condição de sentir pena delas. Lucy, dona demais de si mesma, privava as mulheres de família do exercício da compaixão. Provocava com isso desejos profundos de inferno. As senhoras mais respeitadas se uniam para exigir de Deus que tornasse difícil a vida fácil dela. Se achavam com poderes de julgar e condenar a indecente. Muitas dessas senhoras tinham em casa maridos que assistiam mudos à ira contra Lucy. Mais a raiva delas aumentava, mais a fama de Lucy crescia. Os homens adoeciam de uma curiosidade científica por ela, vulgarmente conhecida como tara. Se enfileiravam, dispostos a qualquer migalha. E como a fome faz mais pela cozinheira do que os temperos, a puta mais vulgar do mundo gozava fama de preciosidade, faturando alto todo dia.
Nesse vai e vem de tudo quanto é cor, posses e credos, é difícil acreditar que Lucy tenha caído de amores logo por Venâncio, marido de Dalva. Venâncio foi frequentador da casa de Manu quando atravessou o deserto de ser sozinho. Um homem triste, pesado, que carregava com ele um tormento sem tamanho. Mãos de marceneiro, marcadas pelos erros dos martelos e serrotes, e olhos profundos, de abismos por dentro, pois foi esse sujeito, afastado de qualquer vaidade, suado e maltratado, que Lucy via sem interesse e com alguma aversão, que acabou provocando nela uma paixão desmedida, daquelas vermelho-sangue, tempestuosas, que só uma puta difícil sabe permitir. A história dos dois começa sem novidade nenhuma. É a bobagem de sempre. Gostar de quem não gosta da gente. Todo mundo queria Lucy. Enfrentava fila, comprava briga, gastava o ouro, fazia tudo pelo deleite de se esfregar nela. Menos Venâncio. Este chegava à zona e deitava com qualquer uma, sem nem tomar conhecimento da disputaria. Ela se oferecia, ele recusava. Era um não com voz reta, não de promessa, jurado no silêncio das entranhas. Ninguém arrancava dele o motivo. E como quem não sabe inventa, a intriga rendeu na boca da mulherada. Todas as outras queriam saber por que é que Venâncio não se deitava com Lucy. O poder inquestionável da puta cheia de si estava à beira do descrédito. O caldo grosso da inveja derramou e o assunto foi parar nos ouvidos da rejeitada. Pronto, foi o que bastou. Lucy se encheu de desafio. Qualquer custo era o preço que pagava para levar Venâncio para dentro. Questão de honra. Condição para calar a boca das despeitadas e manter sua fama à altura do que era capaz na cama. Do fundo da alma à superfície da pele, da ponta do dedo às pontas dos pelos, do lado de dentro e de fora, onde existia Lucy, não tinha um espaço, miúdo que fosse, que não sustentasse a mais absoluta certeza de que ia ser fácil levar um homem abatido daquele para a cama. É uma pessoa incrível, um artista maravilhoso. E ele gravou o audiobook de Tudo é Rio, Afonso. Não acredito. Ele Tudo? gravou Tudo é Rio inteiro, inteiro, inteiro. Agora, E você assim, sabe, é para uma quem não coisa... sabe, o Odilon não lê. O Odilon decorou. Esse texto, pode ver, quem é especialista vê que ele não faz movimentos de leitura pelos olhos e gasta muito tempo numa técnica impressionante. Muito tempo. No amor, no carinho, numa dedicação ao texto e à leitura e à sua forma de... Não, e é incrível o jeito que ele escreve, que ele lê. E eu, às vezes, escrevo e penso nele lendo. Acho assim, escuto a vozinha dele, penso nele lendo. Não, tem sentido, ele consegue captar o movimento cerebral que o texto expele, né? O texto tem um movimento interno, né? Todo texto tem, inclusive isso é o que forma o estilo, né? Como dizia Afonso Ávila, o grande desafio de um escritor é criar o próprio estilo. Eu acho que você conseguiu, cara. Mas olha, estamos aí caminhando já para o final. Você sabe que nós dois dividimos o amor, né? Que é o nós amor dividimos o amor? O amor pelo Zinho, né? Porque eu amo o Zinho, por sinal, há muito mais tempo, muito antes que você. Não sei se você sabe. Eu também amo o Zinho. 40 e tantos anos, né?
Brincando, eu acho ele só um jeitinho de falar dele, que eu gosto muito dele. E eu queria te pedir, assim, te ele é perguntar. maravilhoso. Engraçado, né? Eu também conhecia tanto Marcelo, mas enfim, mudando. Aí vai as coisas, aí vai, vai a conversa passando para a cozinha. Não, não, vamos passar para a cozinha, não. Queria te perguntar se você já está em condição de fazer um balanço, balancinho assim, 3 livros, filhozinho, vida. Já posso manter Já dá para fazer o caixotinho os assim, livros Afonso, em eu estou pé, aqui, né? ó. Eu estou aqui na Já dá vida, para. Afonso. Não, sem balanço, né? Tô aí com a lápis, com a literatura e com os filhos, uma filha fazendo medicina, o outro ainda no processo aí do Enem, e com esse amor maravilhoso que é o Zinho. Então, o balanço é que estamos indo. Estou de Covid. Eu Olha só falei que que não ia loucura, fazer hoje eu piada. estou de Eu Covid. falei. Eu falei que não ia fazer piada. É, mas aí assistindo o mundo, desejando e, sei lá, tentando contribuir com as discussões de alguma maneira, porque o mundo tá precisando, né, que a gente, não sei, que a gente pense muito, que a gente fale, que a gente questione, porque tá muito difícil, né, Afonso? Muito pesado, muito. A gente está aí assim, vivendo tempos muito desafiadores, eu acho. E a gente que está na comunicação, a gente que fala, a gente que escreve, a gente que conversa, eu acho A que a gente gente aí toma a no primeira dia, porrada, depois. aproveitar o Dia Internacional das Mulheres, né? Exatamente. Acho que Hoje é o dia. A gente nem a tocou gente, nesse assunto de Internacional das Mulheres é, também, né? E eu fiz questão de te chamar para esse dia, porque eu considero você uma referência, viu, Carlinhos? Uma referência nesse mundo obrigada, tão Afonso. misturado, né? Tão dolorido, tão difícil. Hoje você conseguiu, desde o primeiro momento que eu te conheço, lá no Colégio Dom Silvério até agora, criar um caminho, uma trilha muito saudável de família, de vida, de integridade, de arte, e que terminou nessa gentileza, né? A literatura, de uma certa forma, é sempre uma gentileza. Eu falo isso sempre, porque não é fácil ficar 8, 10 meses, 1 ano, 2 anos. Tem gente que fica 10 fazendo um livro, e depois oferece para a pessoa. Está aqui, ó, está 30 prata, 40 prata, 10 anos da minha vida, aqui resumido nessas palavrinhas. Então, a literatura é sempre uma coisa muito solidária, gentil, né? Então, nesse Dia das Mulheres aí, eu fico muito orgulhoso de te entrevistar, viu? Muito obrigada, querida. Eu também fico muito feliz de a gente se encontrar nesse lugar, né? A gente já se encontrou em tantos outros, mas nesse lugar tem um gosto muito especial e você faz parte dessa história, sempre foi muito acolhedora com. É difícil, né? A gente é publicitária a vida inteira, de repente começa a escrever, alguém levar a sério, e você foi muito, muito acolhedor com isso. Eu lembro que o seu retorno de Tudo é Rio foi um retorno, poxa, você tem um livro aqui, muito, você acreditou muito. Então, obrigado, eu que agradeço. É isso. E da próxima vez, o nosso encontro será presencial, de preferência, quem sabe, no relançamento da Natureza da Mordida, que merece outro encontro, só ele. Ó, Combinado? maravilhoso, Tá bom. Opa, combinadíssimo. já me cutucaram ali. Vamos agradecer a queridíssima. Você tirou o nome da moça aqui. Entendeu? Vem cá para você. Pronto. Raíssa Medeiros, muitíssimo obrigado pelo seu trabalho. Lindo hoje, viu? Poderoso. Ó, gente, para quem não sabe, isso aqui é palmas. Estou certo, Larissa? Ô, Larissa, faz um favor, fala o nome da Carla em Libras para gente. Carla Madeira.
Muito obrigado, muito obrigado. Carlinha, uma delícia conversar com você. Espero que seja a primeira. Não é a primeira, não, que a gente já fez um com as 3 mulheres, você lembra? De muitas próximas que a gente fará junto. É mesmo. Boa noite, Carlinha. Obrigado, viu, meu querido? Um beijo, boa noite. Boa noite para todos.